eu sou a jornalista Renata Maron. Sejam muito bem-vindos ao Seu Solo Saudável, um programa em parceria com a Mosaic Fertilizantes. Neste episódio, vamos falar sobre a importância do pilar químico do solo, que é fundamental para uma boa produção agrícola, uma vez que é responsável pelo fornecimento de nutrientes essenciais às plantas. Além disso, também vamos ver como essa ciência é tão importante para a agricultura. A jornalista Regina Dourado foi até o laboratório IBRA, Instituto Brasileiro de Análises, que fica em Sumaré, interior paulista, para trazer esses detalhes para a gente. Acompanhe. Olá, e para a gente entender a importância do pilar químico do solo, nós viemos até o laboratório IBRA para conversar com o Carlos e o Armando, que vão trazer mais detalhes para a gente. Armando, vou começar contigo. Para começar, quando a gente pensa em um solo saudável, o que a gente pode entender como o pilar químico do solo e a importância dele? Regina, a gente pensar num solo saudável, a gente pensa essencialmente em 3 pilares: o químico, físico e o biológico. Certo. E quais avanços nós tivemos aí? Regina, nossos solos são essencialmente pobres, ácidos, então foi fundamental um bom e correto diagnóstico para nós podermos avançado, a tamanho avanço significativo em nossos solos. E nesse avanço, a parte química foi fundamental para nós corrigirmos de forma correta, conforme as demandas pelas plantas, E, Regina, a gente vê também uma grande oportunidade em estar se aumentando, ampliando esse diagnóstico, analisando um pouco mais a subsuperfície do solo, envolvendo os atributos químicos, para ver qual o potencial de crescimento da raiz, do desenvolvimento radicular, com acesso à água, com a absorção aos nutrientes de uma forma equilibrada e balanceada. E também, quando a gente pensa na questão biológica, Regina, a gente vê um outro avanço muito importante que vai estar conectado a questões de matéria orgânica e fixação de carbono no solo. Como a planta, para fazer a fotossíntese, ela absorve o gás carbônico, Certo, Armando. Você trouxe todo esse cenário para a gente e me fez pensar na questão do monitoramento desse solo. Quais são os principais nutrientes que a gente precisa ter? Regina, os nutrientes no solo são divididos em 3 grupos. Macronutrientes primários e secundários, que são os elementos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes, boro, cobre, ferro, manganês, zinco, o molibdênio, cloro e o níquel. Certo. E Carlos, como que a gente sabe se o solo está com a quantidade correta desses nutrientes que ele precisa? Existem diversas formas para a gente fazer esse diagnóstico. Uma delas é a análise de solo. Com ela você consegue ter uma boa situação do solo naquele momento, E você consegue identificar quais nutrientes estão prontamente disponíveis para a planta. Certo. E todas essas análises são feitas aqui no laboratório? Hoje nós fazemos todas essas análises. Perfeito. E quando que a gente pensa na deficiência desses nutrientes, qual é o manejo correto para ajudar aí o produtor a corrigir essa deficiência, a de fato conseguir absorver o melhor de cada nutriente? Com o resultado de análise em mãos, o técnico agrícola ou agrônomo vai gerar uma recomendação agronômica que ela é focada na cultura que vai ser implementada no campo, no momento que foi feita a análise, e aí ele vai fazer o diagnóstico da quantidade de nutrientes necessária para que a cultura se desenvolva bem. E para concluir, a gente falou sobre a importância do pilar químico do solo, a gente falou sobre os principais nutrientes. O que a gente pode trazer, Armando, sobre o mercado? Como que o Brasil está posicionado? Regina, estima-se que nós realizamos em torno de 5 milhões de análises de solo anualmente no Brasil. A gente entende que há um potencial para quase que dobrar esse número de análises e com isso beneficiando bastante, toda a eficiência, todo ganho em eficiência, em produtividade e também conectando a sustentabilidade, Regina. Só com uma referência, os Estados Unidos, eles consomem anualmente 16 milhões de análises de solo. Ou seja, um número muito superior ao nosso. Então ainda tem muito para o Brasil desbravar, crescer e se posicionar melhor, Com certeza, Regina. Bom, agora a gente já entendeu a importância
importância do pilar químico do solo, os principais nutrientes, o manejo adequado. Agora a gente vai entender como que as análises funcionam na prática. Aqui a gente tem, né, Carlos, amostras enviadas pelos produtores. Aqui quais informações são importantes para o produtor colocar nessas amostras? Ele vai mandar para a gente o nome do produtor, a fazenda e o ponto de coleta e o tipo de análise que vai ser feito. O ponto de coleta, ele vai dividir a área dele por talhão ou por área, por zona, qualquer identificação que ele consiga se localizar dentro da propriedade dele. Sim, aqui ele pode colocar cultura também? Cultura também, toda informação pertinente a essa análise vai vir descrita nesse quadro aqui. Tá. E essa informação vai para o sistema nosso. Aqui na sua avaliação, qual é a informação mais importante que não pode faltar? Para mim aqui é o tipo de análise e a cultura que vai ser feita a recomendação agronômica. Certo, Carlos. Então, depois que o produtor entregou essa amostra aqui com essas informações, a gente vai de fato para o primeiro passo da análise. Exatamente. Qual é esse primeiro passo? Carlos, depois que o produtor entregou essa primeira amostra, entregou a amostra aqui, o que acontece com ela? Qual é o primeiro passo? Bom, a partir desse momento aqui, a gente vai organizar as amostras e começar a fazer a identificação delas para o técnico começar a análise. O que a gente vai fazer nesse momento? Organização de acordo com a numeração do cliente ou então utilização do código de barra. Alguns dos clientes nossos já utilizam o aplicativo de coleta, onde as informações georreferenciadas já vão direto para o nosso sistema. Certo. Feito isso, é o segundo passo agora dessa análise. Isso. Como que a gente pode chamar esse segundo passo? O segundo passo agora é elas irem para a secagem. Bom, depois da abertura da amostra, agora é o momento da secagem. Carlos, o que acontece aqui com as amostras? Depois de feita a abertura naquela bancada que nós passamos, ela vem para a estufa para retirar o excesso de umidade dessa amostra. Então aqui ela vai ficar durante 16 horas a 40 graus. Certo, vamos entender como é que funciona mostrando um pouquinho lá dentro. Então as amostras são transferidas do saquinho plástico para o saquinho de papel e aqui elas vão ficar nesses carrinhos durante 16 horas para retirada da umidade e facilitar depois a moagem desse material no nosso moinho. E qual a importância desse processo para toda a análise da amostra? É você unificar, padronizar o processo de análise, né? Porque tem amostra que vem com umidade muito alta, tem amostra que vem com umidade um pouco menor. Então você mantendo a 40 graus todo o material dentro da estufa, você acaba padronizando a umidade dentro da amostra. E aí você tem uma padronização, consequentemente, dos resultados obtidos. Bom, depois da secagem da amostra, a gente vem para a moagem. Como que é esse momento aqui, esse passo? Depois do material já uniforme com umidade adequada, ela vem para esse moinho onde vai ser feito o destorroamento dele, que a gente chama a amostra, depois de passado por esse moinho, que é a terra fina, seca ao ar, com peneira de 2 milímetros. Então todo o material que é retido na peneira, resto orgânico, né? Pedra, ela é descartada e você trabalha só com o material que é passado na peneira 2 milímetros. E aí ela segue para análise química. Certo. E o que foi descartado, o que acontece com esse material descartado? Vai para aterro normal. Bom, Carlos, depois da moagem dessa amostra, agora a gente está vendo aqui que elas já estão todas separadas. E o que acontece a partir de agora? Nesse momento, a gente vai fazer a retirada da alíquota das amostras para serem feitas as extrações de acordo com a análise realizada. Então, para cada ensaio, para cada elemento, você tem uma retirada de alíquota, um volume de terra específico para ser feita a extração. Aqui é onde é montada toda a rotina de trabalho nosso. Hoje nós fazemos em torno de 4.000 a 4.500 amostras por dia, em 2 turnos. Então, o que está sendo feito hoje, amanhã até o final da tarde já vai estar disponível para o produtor.
Certo, é importante falar, né, Carlos, que essa é a penúltima etapa antes da análise, de fato, né? Exatamente. Aí daqui ela vai para a sala de extração, onde vão ser adicionados os reagentes para fazer a extração do nutriente do solo. Certo, então vamos lá acompanhar como que é essa extração. Chegamos à última etapa dessa preparação para análise, né, Carlos? Isso. Aqui é a sala onde acontece a extração. Como que funciona o processo aqui? Depois da amostra retirada a alíquota lá na bancada de preparo, ela vem para cá onde vai ser adicionada a solução extratora de acordo com cada nutriente que será analisado. Então hoje o IBRA ele trabalha com toda a parte automatizada, né? E adiciona exatamente a quantidade de extrator específica para cada ensaio. Depois desse passo ela vai para a agitação. Cada ensaio também tem um tempo de agitação para ser feita toda essa solubilização do nutriente que está no solo. Vai para o momento de decatação, onde as fases serão separadas. E aí no dia seguinte a gente vai trabalhar com a parte sobrenadante dessa extração, vamos dizer assim. Carlos, depois de toda essa preparação, a gente chega de fato à sala de análises. O que vocês analisam aqui? Depois de todo esse preparo, como você disse, o extrato, que a gente chama de extrato do solo, vem para essas máquinas, onde vão ser determinados os nutrientes efetivamente. Então nessas máquinas aqui, o que é determinado aqui? Cálcio, magnésio, cobre, ferro, zinco, todos aqueles nutrientes que nós falamos no começo. Eles vão estar solubilizados na solução extratora que ficou decantando o período da noite inteiro. E aí é feita essa dosagem aqui, essa identificação desses nutrientes nessas máquinas. E aí, além dessas, nós temos também os outros ensaios que são colorimétricos, como o caso do fósforo, do enxofre, do boro, e a potenciometria, onde é determinado a acidez do solo. Certo, Carlos. E aqui a gente tem diferentes tipos de análises, de técnicas. O que você pode trazer para a gente em relação a isso? São técnicas já bem estruturadas, né, para esse tipo de ensaio e que garantem uma qualidade muito boa no resultado final. Com isso, o agrônomo que vai receber esse resultado consegue elaborar uma recomendação com uma confiança muito grande nos dados que são entregues pelo laboratório. Certo. E depois da gente ter entendido toda essa rotina, visto os passos, né, como funciona, de que forma tudo isso contribui aí para ajudar o produtor rural a melhorar o manejo nas propriedades, nas fazendas, nas lavouras? Eu acho que o mais importante de tudo isso é o uso consciente do adubo, para a gente evitar aí o desperdício com excesso, né? Bem na pegada do sustentabilidade mesmo, e sempre trabalhando no que realmente a planta precisa para um bom desenvolvimento e uma boa produção. É legal você citar isso porque já traz esse gancho da produção de alimentos mais saudável, né? Uma produção de alimentos mais saudável que começa aqui, né? Sim, uma planta bem equilibrada nutricionalmente, ela vai diminuir a entrada de pragas e doenças e, consequentemente, vai produzir um alimento mais saudável para a gente. Certo. Carlos, para finalizar, terminamos essa etapa aqui, foram analisados. O que acontece a partir de agora? Agora os dados são avaliados pelo sistema nosso e aí é passado por um controle de qualidade. Estando ele aprovado, o produtor final ou o agrônomo receberá esse resultado para fazer o uso na sua lavoura. Certo, agora é com o produtor. Agora é com ele. Certo, para fechar de fato, o que esperar para o futuro? O que a gente pode esperar em relação a tendências, em relação a novas técnicas? A gente sabe que a todo momento surgem novidades. O que a gente pode esperar para esse mercado? A gente tem hoje, bem avançado já inclusive, análise de carbono elementar no solo, análises de enzimas que favorecem também a melhor produtividade, a melhor condição ambiental para as culturas, né? E o conjunto de todos esses processos faz realmente com que o produtor tenha um ganho na produtividade, economizando
no seu manejo e no seu uso de insumos aí. Certo. Carlos, quero agradecer demais a sua participação, essa aula, esse tour aqui que o Carlos deu com a gente. Muito obrigada, viu? E até uma próxima. Nosso programa Seu Solo Saudável, em parceria com a Mosaic Fertilizantes, vai ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio.